bom dia bem especial, animado e conformado. Eu não ganhei no final de semana, mas tudo bem, começo de temporada, vamos que vamos, porque os estaduais agitaram mais um final de semana com muitas surpresas. No Rio, o Sub-20 do Flamengo perdeu para o Volta Redonda por 3-0 e caiu para a lanterna da competição. Fluminense e Botafogo também perderam e o Vasco empatou com o Nova Iguaçu. Em Minas, o Cruzeiro goleou o Uberlândia por 5-0. Já o Galo ficou no 0-0 com o Tombense e ouviu vaias da torcida. No Sul, o Grêmio amassou o São Luís e os reservas do meu Inter, nem o técnico foi no jogo, acabaram sendo derrotados de virada para o Ipiranga. Na Europa, Vini Júnior foi hostilizado em Madrid, mesmo com a vitória do Real sobre o Levante. Já Endrick foi aclamado no Lyon. No Marrocos, Senegal conquistou a Copa das Nações Africanas na prorrogação. No Paulistão, Bragantino e Palmeiras lideram a competição com 100% de aproveitamento. O Santos deixou escapar os 3 pontos no último minuto contra o Guarani. E o clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo ficou no empate em 1-1 com um gol do Timão no finalzinho. E Hernan Crespo mandou recado para Alisson, que está na mira do técnico corintiano Dorival Júnior. Existe uma conversa aí com a possibilidade do Alisson ser jogador do Corinthians e é falado numa troca, né, de jogadores. Você hoje, pelo que você observou do time do Corinthians, quem que você pegaria do time do Corinthians para reforçar o São Paulo numa troca com o Alisson? Ninguém. Eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Dividam para o Corinthians! Dividam! Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, que temos que nos expor, que temos que recorrer riscos, que temos que passar e nos mostrar para o jogo. Em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. Nós, en un momento cierto, no conseguimos esa efectividad y eso hubiera dado, bueno, la tranquilidad en este tipo de partida. Pero hay una realidad. Mientras nosotros nos estamos preparando para las grandes competiciones, estamos probando jugadores en otros lugares de la cancha. Mas foi uma prestação agradável. Agora vamos relativizar, nem vou... Eu acho que nós não podemos ficar eufóricos quando ganhamos neste momento da época, nem deprimidos quando, como o passado, não podemos, temos de perceber exatamente qual é o momento da época. Então, o que já era tarefa difícil, por ser uma equipe com uma idade muito baixa, nossa média de idade de 18 anos, ficou uma tarefa ainda mais difícil com a expulsão. Faço daqui as palavras do Cássio, as palavras do Lucas Silva, que essa é uma equipe de trabalho e que em algum momento vai ser utilizado conforme a necessidade, conforme a sequência de jogos, todos, mas que todos têm essa importância. Vem o time de Senegal, Hakimi tentou, bateu pro gol, cê tá louco! Gol! E agora ele vai erguer, e ele levanta a taça. Senegal é campeão da Copa Africana 2025. Essa competição que teve cobertura completa e total aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Que decisão maluca, com cavadinha desperdiçada, com o Senegal vencendo e dando aquela desanimada no Marrocos, adversário do Brasil na Copa do Mundo. Bom, eu tava com uma saudade desse trio. Que coisa boa falar de futebol, discutir, trocar ideia com eles, não é? Sentimentos variados. Eu já tô até acostumada, viu? Porque quando não vence, não é nada assim fora do comum. Tava tudo muito estranho. Aí veio assim de 2 vezes, copinha, gauchão, nada aconteceu. Mas enfim, Cicinho, até os 44 do segundo tempo, na casa do Corinthians, o São Paulo vencia a partida, vencia o Majestoso e deixou o adversário empatar. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Deixou, não. Ajudaram o Corinthians a empatar. Por quê?
lance faltoso. Então nós precisamos rever. Já complicaram o São Paulo, Renata, na questão do sorteio. Pegando todos que vão jogar Libertadores fora de casa. Então, tá muito estranho. E agora, ajudar, não precisava. Que coisa, hein? Olha só, Ronaldão. E aí? A bola ficou quicando pra você aqui no Jogo Aberto. Bom dia. Que sufoco, empatou lá no finalzinho. Ah, não. Eu continuo líder do meu grupo, tô em primeiro lugar, tô de boa. Só pra avisar, agora é Beira-Rio, Inter e Inter de Santa Maria. Então tá tudo certo, por enquanto, né, Pessolano? Nem o técnico foi no jogo. Ninguém foi no jogo, então não foi o Inter, gente. Calma, o Inter não perdeu. Era o reserva. Como você falou que você falou que o Corinthians reserva perdeu pro Bragantino, eu falo a mesma coisa. Era o Inter reserva. Ah, bom, porque eu tô achando que não era. Meu Deus, bom dia pra você também, menina. Bom dia, seus cavalos. Cicinho, larga a mão de ser cara de pau, Cicinho. Você é um carudo. Saiu barato. Se o Yuri tá num dia... Ai, se tá o Memphis. Ai, se tá o Garro. Então, Cicinho, comemora esse empate aí, bebido. Um beijo pra você, bebida. Um beijo pra todo mundo. Os cavalos. Eu não vou negar, odeio perder. Perder não é legal, não é bacana, né? Mas de vez em quando vai acontecer. Já Edu Dracena está lá no topo. Só não é melhor que o Bragantino pelo saldo de gols, mas 100% no Campeonato Paulista. Edu, que vida, entra ano, sai ano, muda o campeonato e tá tudo igual, hein, Edu Dracena? Bom dia. Renata, bom dia, meus amigos, boa semana a todos, que Deus abençoe aí. Tomara que o final seja diferente do ano passado, né? Bom. A gente conquiste título, mas o mais importante de tudo, independentemente do que tá jogando o Palmeiras, o importante é a vitória. Então, Flaco Lopes, você é fera mesmo. Coisa, hein? Sai do banco de reservas pra resolver. Sousa batendo falta. Falta que o próprio Flaco acabou sofrendo, né? Mas foi falta? Entrou muito bem. Hã? Foi falta? Entrou muito bem o Flaco Lopes. Falta claríssima. Foi falta, Cici. Ai. Mirassol, hein? Começou com tudo o campeonato, já tá daquele jeito. Seguinte, já vamos repercutir o empate em 1-1 para Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista, mas é lá no YouTube, no canal Jogo Aberto, e na sequência, muito mais dos estaduais ao vivo, mais do clássico majestoso e mais do meu Colorado também. A copinha, bebida. Ai, que dor de cabeça. Muito feliz por ter saído esse gol. Acredito que a gente conseguiu criar bastante no jogo, mas acabou errando ali no último terço. Mas eu acredito que foi muito importante esse gol para mim. Tava pedindo já esse gol há muito tempo, tava orando bastante. E acredito que saiu num bom momento ali, a gente tava perdendo de 1-0, acabou que eu consegui fazer o gol do empate. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria dentro de casa, mas acredito que eu fico muito feliz por esse gol. Ficou um pouco um gosto de derrota, porque a gente toma um gol nos acréscimos, coisa que a gente treinou bastante. Porque a gente ficou fora do último jogo, eu joguei 30 minutos, então a gente teve tempo para treinar isso, a gente sabia que poderia acontecer. Ficou um gosto amargo, porque esses 3 pontos seriam essenciais para nós. Ganhou a democracia. Simples como assim. São Paulo está unido, está forte. A ideia é estar todos alinhados. E como eu falei, ganhou a democracia. Agora é o momento de continuar así, de construir, de estar alinhados, de estar unidos. Isso. Existe uma conversa aí com a possibilidade do Alisson ser jogador do Corinthians e é falado numa troca, né, de jogadores. Você hoje, pelo que você observou do time do Corinthians, quem que você pegaria do time do Corinthians para reforçar o São Paulo numa troca com o Alisson? Ninguém. Eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Eu acho que foi isso que o Corinthians fez. Estaduais
jogos estão movimentados, clássicos pelo Brasil, muita coisa acontecendo, gols internacionais já. Teve título também. Tudo isso a gente conta na sequência do Jogo Aberto. Agora, gols internacionais, não é o internacional, viu? Só pra avisar. Muita coisa aconteceu no final de semana. Endrick, por exemplo, foi aclamado na França. Já o Vini Júnior pelo Real Madrid venceu, mas foi vaiado pela própria torcida. E teve título para Senegal na Copa Africana de Nações. Tudo isso e muito mais agora. Não faltou emoção na final da Copa Africana de Nações. A partida estava 0-0 nos acréscimos do segundo tempo, quando o Senegal teve um gol anulado pela arbitragem. Na sequência, o juiz marcou um pênalti a favor de Marrocos. A seleção do Senegal ficou na bronca e abandonou o campo. Coube ao capitão Mané convencer a equipe a voltar. Só que Brahim Dias fez isso aí na cobrança. Brahim Dias da cavadinha! Pelo amor de Deus, Brahim Dias! Na prorrogação, Papa Gueye marcou o gol do título senegalês. Pelo campeonato inglês, o United venceu o derby de Manchester contra o City. Mbeumo fez 1-0. E Dorgu fechou a conta. O Chelsea também venceu, e com gol brasileiro. João Pedro abriu o placar e com Palmer deu números finais ao jogo. Na Espanha, o Barcelona tropeçou contra a Real Sociedad. Oyarzabal anotou o primeiro. Rashford empatou para o Barça. Mas Gonçalo Guedes fez o gol da vitória da Real Sociedad. Bom para o Real, que venceu o Levante e encostou na ponta. Mbappé abriu o placar de pênalti. E Raul Asensio fez o segundo. Mas a torcida não estava nada feliz com o time. Vaiou a equipe e o brasileiro Vinícius Júnior. Pelo italiano, a líder Inter venceu mais uma. A vítima da vez foi a Udinese. 1-0 com gol de Lautaro Martínez. Quem também ganhou foi o Bayern, líder isolado da Bundesliga. 5-1 de virada contra o RB Leipzig. Destaque para o Olise, com um gol e 2 assistências. O Lyon venceu o Brest pelo campeonato francês. Sult fez o primeiro. E Abner, com passe de Endrick, marcou o segundo. O atacante, inclusive, teve grande atuação e saiu de campo aplaudido pela torcida. No finalzinho, Ebimbe descontou, mas não evitou a vitória do Lyon. Já tudo sobre o majestoso 1-1 para Corinthians e São Paulo, nem cá, nem lá, hein, Ronaldão, Cicinho. Já também Campeonato Carioca. Seguinte, e bora começar a semana descobrindo coisa boa que a Novibet preparou pra você, que faz toda a diferença na hora do palpite. É o Golden Sub da Novibet. Com ele, seu palpite continua valendo, mesmo se o jogador que você escolheu for substituído. Por exemplo, você apostou que o jogador ia marcar o gol, mas ele sai no segundo tempo e quem entra em seu lugar vai lá e marca. Sai um, entra outro e sua aposta segue viva. Com o Golden Sub da Novibet, se o jogador que estava no banco entrar e cumprir o que você apostou, você ainda ganha. É isso mesmo. Com o Golden Sub, sua aposta continua valendo. Não é demais? É proteção extra, é mais chance e, claro, tudo isso com a segurança da Novibet, uma plataforma segura, fácil de usar e pensada para quem gosta de futebol e de muitos outros esportes. E aproveita, hein? Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela, que você poderá ver os jogos que tem o selo Golden Sub e aproveitar. Quer novidade? Vai de Novibet. E lembre-se, aposte com responsabilidade, porque se não for divertido, não é responsável e é só para menores de 18 anos. Muito bem! E aí? E aí, gente? E aí, bebê? Vamos falar de campeonato carioca, pode ser? Boa também. Muito bem, então vamos lá, porque o Flamengo é o lanterna da competição, mesmo jogando com o Sub-20, tem uma partida a mais. E os outros times grandes do Rio de Janeiro não se deram bem. Ai.
Fim de semana recheado de jogos pela segunda rodada do Campeonato Carioca. No sábado, o Fluminense perdeu para o Boa Vista por 1-0 no estádio Alci Rezende, em Bacaxá. O único gol do jogo saiu logo aos 4 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Gabriel Caran de cabeça colocou a bola no fundo da rede. O Fluminense volta a campo diante do Nova Iguaçu, quinta-feira às 9h30 da noite, no Luso Brasileiro. O tricolor deve mandar a campo novamente jovens da base, os reforços e jogadores pouco aproveitados na temporada passada. Foi o resultado que esperávamos. Não foi o resultado que esperávamos. Tivemos o controle da bola, mas não conseguimos concretizar e conectar no último terço. A diferença é que eles converteram pela bola parada e não conseguimos converter nessa situação. Pudimos revertir essa situação. Ainda no sábado, o Flamengo entrou em campo diante do Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O rubro-negro jogou com 1 a menos desde os 10 minutos da etapa inicial. Carbone recebeu o primeiro cartão amarelo aos 2 minutos e foi expulso aos 10 por faltas em cima de Catatal. Com a vantagem, o Voltaço marcou aos 16. MV recebeu o cruzamento de Catatal e balançou a rede. No segundo tempo, Rafael Augusto e Denner fecharam o placar. O Volta Redonda ainda teve 2 gols anulados por impedimento. E acredito que o jogo foi condicionado pela expulsão. Dentro disso, a gente tentou fazer o melhor para poder sair daqui com o resultado. Infelizmente não foi possível, mas acredito que realmente seria outro jogo se nós estivéssemos confrontando o adversário 11 contra 11. O time sub-20 do Flamengo chegou ao terceiro jogo sem vitória no estadual. O Fla agora tem pela frente um clássico contra o Vasco na quarta-feira. Inicialmente, a ideia era mesclar o sub-20 com reservas do elenco principal. No entanto, por conta da situação ruim na tabela, isso pode ser reavaliado pela diretoria e pelo técnico Felipe Luiz. Já neste domingo, o Vasco recebeu o Nova Iguaçu aqui em São Januário. Depois de escalar os titulares na estreia, Fernando Diniz mandou a campo um time de reservas. O resultado? Um empate sem gols. Durante a partida, chances para balançar as redes não faltaram para os dois lados. Antes da bola rolar, Verrete, que já foi anunciado pelo Cerro Porteño, se despediu da torcida cruzmaltina. A dúvida no Vasco para essa semana é em relação à permanência de Ryan. O atacante deseja se transferir para o Bournemouth da Inglaterra. Mas, para Fernando Diniz, o jovem deve continuar na colina. O Ryan, para mim, ele tem todo o potencial para se transformar uma estrela do futebol mundial, não só do Brasil. Ele está no começo da trajetória dele, está se reconhecendo o jogador que ele vai se tornar. E eu acho que é bom, muito bom para ele. Se fosse pensar só no Ryan como um filho, eu acho que ele tem que permanecer mais um tempo no Vasco. Para mim, teria que ficar pelo menos mais essa temporada. Para fechar, o Botafogo visitou o Sampaio Corrêa em Saquarema. Logo aos 4 minutos, Cauã Toledo abriu o placar para o Alvinegro. Aos 27, Rogerinho foi expulso e complicou a vida do Glorioso na partida. Com 1 a mais, o Sampaio Corrêa partiu para o ataque e empatou no fim da etapa inicial com o Rodrigo Andrade. A virada veio no início do segundo tempo. Depois de um bate-rebate dentro da área, Lucas Marreta completou para o fundo do gol. Fim de jogo, Sampaio Corrêa 2, Botafogo 1. Bom, acho que a expulsão mudou a tônica do jogo, porque a gente começou muito bem, a gente começou fazendo gol, criando outras chances, e a partir da expulsão, com um jogador a menos já na base já é difícil, né? E nesse equilíbrio base profissional acaba ficando um pouquinho mais, muito pela experiência dos jogadores do adversário. Na próxima quarta, às 7 da noite, o Botafogo encara o Volta Redonda no estádio Newton Santos. E todo mundo esperando pelo clássico entre Flamengo e Vasco da Gama para ver se o Flamengo finalmente vai conseguir colocar um time mais inteiro, porque está jogando com o sub-20, é a lanterna do campeonato, tem um jogo a mais já antecipado por conta da Supercopa do Brasil e não tem um desempenho legal. Não foi bacana para o Fluminense, nem para o Vasco e nem para o Botafogo, Edu Dracena. Mas é começo de temporada, o Flamengo ainda teve uma decisão, não é? Intercontinental, pênaltis com o PSG, voltou depois. E os outros times estão se restabelecendo. É natural, Renata, e também as expulsões, tanto do Botafogo e Flamengo, condicionaram, de repente, esse resultado.
Porque você jogar com um jogador a menos, nessa intensidade que é o futebol hoje brasileiro, e principalmente você vindo de uma pré-temporada, é muito, muito ruim. Então você acaba, de repente, tendo essa dificuldade. E eu acredito que daqui a pouco o Flamengo, ou na próxima rodada, agora no Clássico, ele de repente pode mesclar o jogador, ou de repente quem tiver melhor, né, na questão física, na questão técnica, até porque o planejamento do Flamengo é aquela coisa de você se preparar bem agora para que o ano possa ser produtivo. Porque muitas das vezes agora, muitos times vão cansar, muitos times não vão estar tão preparados assim e vai ter muita dificuldade ali na frente. E o Flamengo está fazendo ao contrário, está se preparando agora para colher lá na frente. Ronaldão, e tem título logo ali, né? Porque a Supercopa do Brasil diante do Corinthians acontece no 1º dia de fevereiro, então tá todo mundo já pensando nessa disputa. Eu espero que sim, o Memphis também esteja pensando nessa competição, né? Porque nós estamos sentindo falta dos meninos. Agora o Edu cantou a bola aqui do Flamengo, né? Que o Flamengo, o tá colocando a molecada. E esse campeonato estaduais aí, ele não quer dizer nada, mas derruba treinador, hein? Ficar esperto, já estão cobrando já o Felipe aí também, o Felipe Luiz, estão cobrando. As cobranças, elas acontecem nesse momento difícil e eles não querem saber se é pré-temporada, se não é pré-temporada, se foi expulso, se não foi expulso. O torcedor já tá bravo. Então, eu acho, cá com os meus botões, eu acho que o Felipe vai começar a colocar o time dele aí já. Porque se tomar uma ataca do Corinthians sem colocar o time aí, colocar o time só pra esse jogo, é arriscado. Você acha que o Flamengo vai tomar uma taca do Corinthians? Ué, pode até perder, mas você acha que vai tomar uma taca? Se colocar o sub-20, vai. Não, sub-20. Tá O jogando Flamengo que sub-20. levou o PSG para uma decisão por pênaltis. O quê? Flamengo, dia 17 de dezembro do ano passado. O que aconteceu? O Flamengo levou o PSG para os pênaltis. O que aconteceu, Perdeu do PSG nos pênaltis. Então, nós temos goleiro, o Hugo. Aí que o Ronaldo tá torcendo para que seja o sub-20 do Flamengo, né? Porque se for o profissional, vai tomar ataque. Pra testar o Esse sub-20. sim, e aí? Não, a gente tá sabe... errado o planejamento do Flamengo? Não tá errado, até porque eu acredito que o planejamento deve ter sido feito exatamente embasado nisso. Olha, voltar todo mundo pro Clássico, que é normal, e aí os jogadores estão bem mais Vai voltar no descansados. Clássico? Vai voltar no Clássico. E outra, não tem por que você disputar um título com a equipe sub-20. Todo treinador quer ganhar título. Imagine quantos títulos o Felipe já não conquistou e tem a possibilidade e a facilidade de jogar contra o Corinthians, que ainda nem tem time, que Vocês conseguiu... viraram flamenguista Então, agora, assim, não... É a realidade que nós estamos vendo do futebol. O Flamengo é infinitamente melhor que o Corinthians. O Corinthians, às vezes, assusta um pouquinho, mas início de temporada, chance zero. Ronaldo vai tomar uma ataca do Flamengo. Agora é a hora de perder, início de temporada, não tá tudo definido, porque depois o bicho vai pegar. Gente, aconteceu. E eu perdi duplamente no final de semana. Eliminada da Copinha pelo Ibrachina. E o Ipiranga conseguiu no finalzinho virar o jogo. Mas só uma coisinha, o Inter ainda é líder do seu grupo. O outro grupo tem o Caxias como líder. Olha a outra marcha chegando, essa é nova lá. Qual? Já que perdeu e tá feliz, olha lá. Perdeu duas. Não, feliz não. Eu nunca gosto de perder. É porque não pode ficar Mas triste, é o seguinte, olha só, eu não vou aqui maximizar o efeito de perder para o Ipiranga. Tem tempo ainda, nem o técnico foi, só o Bruno Henrique mais experiente, o Ivan voltando, de resto tudo reserva. Então, vamos melhorar, né, Inter? Não vamos demorar muito. Senão, calma. tem cobrança. Com o time reserva, o Inter conheceu a sua primeira derrota na temporada. Sem os principais jogadores e também sem o técnico Paulo Pesolano na casa mata, o Inter saiu vencendo com um golaço de Bruno Henrique. O lateral Nicolas empatou em chute cruzado, que venceu o goleiro Ivan. No fim do jogo, o zagueiro Cleiton Sampaio fez pênalti em Danielzinho. O artilheiro Renan Gorni foi para a cobrança e com muita categoria fez o segundo. Ipiranga de virada 2, Inter 1. Hay días que sale un poco mejor, hay días que sale un poco peor. La realidad es que hoy se vieron cosas muy buenas que nosotros hemos trabajado y algunas cosas que no salieron tan bien. Pero en definitiva, lo más importante de todo es que nosotros tenemos un camino bien marcado, bien claro e estamos nesse caminho. Nas últimas horas, o Inter anunciou duas chegadas. Confirmou a contratação do zagueiro Félix Torres, do Corinthians, por empréstimo até dezembro.
O clube gaúcho também anunciou um acordo com o volante Rodrigo Vidagra, de 24 anos, que atua no CSKA Moscou da Rússia. O jogador argentino chegará a Porto Alegre nos próximos dias. No sábado, o Grêmio, com time titular, passou por cima do São Luís de Ijuí. O primeiro foi um golaço, mas contra. Tyler encobriu o goleiro Gabriel logo aos 3 minutos de jogo. O segundo já contou com a participação do estreante. Passe de TT para Cristaldo e cruzamento para Carlos Vinícius marcar o seu primeiro. Grêmio 2-0. Em mais uma jogada de TT pela direita, mais um gol de Carlos Vinícius. Na segunda etapa, mais tricolor gaúcho. Cristaldo parou, pensou, olhou e acertou um chutaço no ângulo para ampliar. Para fechar a conta, mais um do artilheiro. Passe de Marcos Rocha para William e Carlos Vinícius fechou a goleada. 3 gols dele, Grêmio 5, São Luís 0. Mas uma outra coisa que poderia ter sido melhor, realmente. Mas foi uma prestação agradável. Agora vamos relativizar, nem vou... Eu acho que nós não podemos ficar eufóricos quando ganhamos neste momento da época, nem deprimidos quando, como o passado, não podemos... Temos de perceber exatamente qual é o momento da época. Com o seu time titular em 2026, o Grêmio acumula 2 goleadas contra Avenida e São Luís. São 9 gols marcados e nenhum sofrido. O primeiro grande teste da temporada vai acontecer no final do mês, na 5ª rodada, no clássico contra o Internacional. Antes do Grenal do próximo domingo, o Grêmio vai a Bagé enfrentar o Guarani com o time reserva. O Inter, com titulares, vai receber o Internacional de Santa Maria no estádio Beira-Rio. Tá aí o Grêmio, que goleou por 5-0. O time do São Luís não é tudo isso, mas é importante o começo de trabalho. Luiz Castro já conhecendo mais jogadores, começando a montar as suas estratégias. Logo ali, o Grêmio já tem o Campeonato Brasileiro também. Cicinho, o que esperar desse Grêmio, que não é líder mesmo assim no Campeonato Gaúcho no seu grupo, mas é uma equipe que contratou bem, se reforçou, tá diferente. Não, tá diferente. O campeonato estadual a gente não coloca toda a expectativa, mas tem times e você vai notando as peças, né? Os jogadores do Grêmio, quem vai chegando, como é o caso do goleiro Everton, você vê que já vai tendo uma cara do treinador, já uma equipe experiente, né? Marcos Rocha, William, enfim, esse atacante que a bola sobra, ele faz gol. Então, é um time diferente. Sem sombra de dúvida, o Grêmio, com as peças que tem, se encaixar aí o que o treinador pede, pode complicar sim para essa temporada, porque tem jogadores experientes e decisivos também, né? Olha, o jogo do Inter veio depois do majestoso, começou bem, golaço de calcanhar do Bruno Henrique, que estreou na temporada. O treinador nem foi para Erechim, mandou o seu auxiliar comandar o Inter, não é? O Esteban Conde. E o Inter até mostrou alguns momentos interessantes com a garotada, mas quando saiu o Benjamin, volante que tem sido bem comentado, o Inter até perdeu um pouco o meio-campo e acabou perdendo o jogo também, um pênalti meio mandrake, mas na frente do juiz, né, como é que não ia dar? Então, acabou sendo derrotado por 2-1 pro Ipiranga. E aí, Ronaldão, é para se preocupar? Rapaz, então, não é para se preocupar num resultado como esse, mas você vendo o maior rival, assim, com uma certa tranquilidade, golear o São Luís da forma que está, né, goleando, da forma que está jogando, né, o seu treinador ainda vai a campo, né, o seu rival, né, então o Inter tem que, sinal de alerta. Querendo ou não, sinal de alerta. Porque sai vencendo o jogo e acaba... É que o Grêmio bem mais inteiro, bem mais titular do que o Inter, que era todo reserva. Aí você perguntou pro Cici assim, né? Cici, como é que vê o Grêmio e tal? O Grêmio tá cheirando título no Gauchão já. Eita. Já tá cheirando, pô. Ué, os caras estão encarando dessa forma. Agora, vamos falar do Ipiranga um pouquinho, esse time aí também que não tinha vencido ainda no campeonato, então, né? Essa que é a verdade aí. Né? No segundo tempo começou a se lançar um pouco mais, viu que o Inter começou a recuar, o Inter com o seu time reserva, é verdade. Então o Ipiranga foi pra cima e conseguiu um belíssimo resultado. Com 11 minutos virou o jogo. Com 11 minutos pra terminar o jogo. Ali é o sinal de alerta aí o Inter, né?
Ai, o Inter tá com sinal de alerta ligado desde o ano passado, quando foi 16º colocado no Brasileirão, não é? Bom, mudar de assunto porque os estaduais pedem passagem. Teve clássico no Paraná e o Coritiba levou a melhor sobre o Furacão de Odair Hellmann. Teve goleada também de 5-0 do Cruzeiro em Minas. E o líder do Paulistão, o Bragantino, não é? Goleou também. Gols e mais gols, Campeonato Goiano e por aí vai. Eu quero gritar gol! Pelo Mineiro, o Cruzeiro goleou o Uberlândia. Caio Jorge fez o primeiro. Christian ampliou no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Wanderson fez o terceiro. Lucas Romero anotou o quarto. E Christian fez o segundo dele e o quinto da Raposa. O Atlético ficou no 0-0 com a Tombense. Já é o terceiro jogo seguido sem vitória do Galo na temporada. O América também ficou no empate. Guilherme Givic fez 1-0 para o Itabirito. Mas Natan deixou tudo igual. E o final de semana também foi de clássicos. No Paraná, o Coritiba venceu o Atlético. 1-0 com gol de Lucas Ronier. No goiano, Adriano Martins fez 1-0 Atlético contra o Goiás. Mas Jean Carlos empatou para o Esmeraldino. Já no Campeonato Paulista, o Bragantino goleou o Botafogo. 5-0 para o Massa Bruta, que lidera o Paulistão. Destaque para Sacha, que fez um gol e deu outra assistência. E aí, Ronaldão, tá preocupado com o Bragantino? Você já perdeu de 3-0 pro Bragantino, né? Mas era time reserva. Ah, é verdade, bebê. É verdade, time reserva, sim. Mas o Bragantino, ele começa sempre bem, né? Depois a gente sabe o final da história. Hora do jogo aberto para casa de todo mundo, para todos os lugares. O 1-1 entre Corinthians e São Paulo, no primeiro majestoso do ano. Sorte, hein? Na casa corintiana, hein? Vamos acompanhar os detalhes. Deram sorte, hein? Deram sorte, hein? Menos de um mês depois do título da Copa do Brasil, majestoso pela frente. Logo na terceira rodada. E não tem essa de poupar, não. Quem tem que fazer rodízio é pizzaria, não é jogador de futebol. Do outro lado, conturbado São Paulo, que vem de um afastamento do presidente. Ganhou a democracia. Simples como assim. Acho que a maior blindagem é a gente focar no que a gente pode controlar, né, que é dentro de campo. Em campo, o primeiro susto veio logo aos 2 minutos, nessa falta cobrada pelo Bidu. O nervosismo tricolor ficou claro na falha do Arboleda. Olha só o gol que o Yuri Alberto perdeu. Falando no camisa 9, dessa vez ele criou uma ótima chance, batendo cruzado para a defesa do Rafael. Aí na primeira pontada tricolor, Danielzinho colocou na cabeça do Tapia, que não desperdiçou. Do São Paulo! Mesmo assim, o Timão seguia em cima, nessa bomba de fora do Kaique e na bola cara a cara que o Mateuzinho teve para empatar. No lance anterior, a Fiel reclamou de pênalti no Yuri. E aí, foi pro juizão nada. O tricolor respondeu de novo por cima. Luciano cabeceou e Hugo Souza se esticou todo para salvar. Na busca do empate, Gustavo Henrique de cabeça. A bola desviou em Mike e Rafael fez mais uma boa defesa. Parecia que só as rotas aéreas surtiam efeito. Mas foi com a bola rolando que o Timão deixou tudo igual no fim. Pedro Raul foi inteligente, esperou e serviu o Breno Bidon para fazer 1-1 aos 44 do segundo tempo. Os São Paulinos reclamaram, pedindo impedimento de Yuri Alberto no meio do lance, mas o gol foi confirmado. Foi muito importante esse gol para mim, tava pedindo já esse gol há muito tempo. E terminou assim, com aplausos da Fiel, Corinthians 1, São Paulo também 1. Clássico é assim, a lógica vira dúvida e a certeza simplesmente não existe. O campeão da Copa do Brasil comemora o empate no fim em Itaquera com o time que acabou de ter o presidente afastado. Aliás, nos últimos 9 jogos entre as equipes, esse foi o segundo empate. O São Paulo venceu outros 6 e o Corinthians só 1. Ficou um pouco um gosto de derrota, porque a gente toma um gol nos acréscimos, coisa que a gente treinou bastante. Ficou um gosto amargo, porque esses 3 pontos seriam essenciais para nós. Eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. Acho que tivemos merecimentos aí.
Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Muito contente por o time. A raiva, porque faltou realmente pouco. Realmente pouco. Enquanto o tricolor tem votação do impeachment na Assembleia de Sócios e a Portuguesa em casa na quarta, o alvinegro vai à Baixada para mais um clássico, agora contra o Santos na Vila. O Corinthians foi a única equipe que pegou praticamente 3 clássicos na mesma semana. É uma coisa impressionante. Ninguém faz milagre, não tem como fazer. O ano tá só começando, mas não dá nem para respirar. Isso que estamos em janeiro ainda. Em 15 dias jogamos 3 jogos, pegamos avião, mudamos presidente, treinamos em Cochilla, em Barra Funda, ganhamos, perdemos, empatamos. Tudo em 15 dias. Bom, quero começar falando do jogo, da postura das duas equipes. O São Paulo não jogava melhor, mas conseguiu abrir o placar, segurou por um bom tempo e aí aos 44 do segundo tempo o Bidon consegue o empate. Ficou de bom tamanho, merecia um vencedor para essa partida. Qual é a análise de vocês? Começando com o Cicinho, já que o São Paulo abriu o placar, a gente já começa pela sua análise. Renata, o São Paulo, se ele tivesse, digamos assim, mais entrosado, eu acredito que ganharia o jogo do Corinthians. Pelas peças que faltaram do Corinthians e o São Paulo, assim, jogando fora de casa nesse esquema 4-4-2 que nós citamos aqui, que o Crespo batia muito na tecla do 3-5-2 e não tinha peça para realizar esse esquema, o São Paulo mudou de postura. É um time muito mais bem postado defensivamente e tem sido feliz quando sai para o contra-ataque. O Lucas não fez uma boa partida, o lateral direito que entrou no lugar do Cédric, o Mike, eu não o colocaria titular, eu teria mantido o Cédric pelo jogo que fez passado e gostei muito do Nicolas, que é o lateral esquerdo que entrou no lugar do Endo. Esse menino é muito bom jogador, principalmente defensivamente, ele é muito forte. Danielzinho, então o São Paulo, brincadeira também. O São Paulo se encontrou bem no meio de campo com o Danielzinho e com o Marcos Antônio. Se o Lucas tivesse uma tarde, noite melhor, conseguiria auxiliar ali o Luciano e o êxito teria sido maior. E o Tap é assim, ele vai aparecer esporadicamente como cometa. Mas o Caleri entrando em forma, o São Paulo tem tudo para crescer. E óbvio, o São Paulo foi garfado porque foi falta no Alan Franco. Oi? Eita, já vou mostrar esse lance. Vitória, São Paulo. Ele tá falando do gol do Corinthians, gol do Bidon. A gente vai analisar com calma, com aquela lupa adequada. Ronaldão, você concorda com a análise e as palavras do Cicinho? Eu acho que ele viu outro jogo. A impressão que eu tenho é que ele viu outro jogo porque aconteceu o seguinte, se fosse um outro treinador, uma outra pessoa do outro lado, falaria aqui que o São Paulo jogaria como time pequeno, na retranca, esperando ali, tentando ser reativo, porque o São Paulo só ficou no campo de defesa o jogo inteiro. O jogo inteiro. Quando saiu, aí sentiu um pouquinho e falou, não, esse time do Corinthians é um time praticamente tá sem o Memphis, tá sem o Garro. São Paulo atacando, viu, Ronaldo? Tá sem o Memphis, tá sem o Garro, vou sair um pouco mais. Aí saiu um pouco mais, fez um gol de cabeça, achou um gol de cabeça lá. Aí o que aconteceu depois? Fechou todo mundo ali. Jogou como time pequeno. E lá dentro da arena tem que ser assim mesmo. Tem que chegar lá e respeitar o Corinthians, mesmo desfalcado. Os últimos 9 jogos, 6 vitórias do São Paulo, 2 empates e uma derrota. E o Corinthians... Porque você já terminou sua análise? Agora escuta aqui a minha. Foi um amasso. Outro jogo. O Corinthians amassou. Se o Yuri... É que o Yuri não dá nem pra falar do Yuri, que ele gosta de perder gol. Mas se... E ele também não me segue, então eu não vou poupar também, não. Se o Yuri fala o gol que ele perdeu, era 3-4-1 de novo. Porque o time do São Paulo chegou com... Realmente o Cicinho tem razão, que mudou o esquema tático. Agora é todo mundo defendendo junto com o Rafael. Mas assim o futebol você só ataca, é índio? Não, assim. mas já mudou o esquema tático contra o São Bernardo, só para ser justa, não foi no clássico. Já vinha, já testou e repetiu uma formação um pouquinho diferente, talvez não só na questão do 4-4-2, mas da distribuição em campo, mas já tinha testado. O meu resumo, o Corinthians também jogou como é que não ia e o São testar Paulo depois que perdeu pro Mirassol? Depois que perdeu pro Mirassol por 3-0, tinha que mudar alguma coisa, mudou o esquema mudou o time, porque o time foi o time reserva e outro foi o time que pode vir jogar, mas ainda com a ausência de Memphis, de Garro, que os três em campo, Memphis, Garro e Yuri, placar que todo mundo já conhece, é vitória. Agora o São Paulo me surpreendeu nesse quesito. Todo mundo junto com o Rafael, marcando, fechando, aí sai um gol e fica ali, fechadinho. Mas tem que vir fechado mesmo com a fralda cheia. Deixa eu te falar, você era goleiro, os caras chutavam a bola batia na trave, isso você já estava xingando sua zaga, agora o Rafael não vai fazer sistema defensivo. Porque deixa eu falar com você, Cici, você fez parte disso.
Eu tenho certeza que você fez parte disso. Não, eu era atacante. Passou do meio de campo, o setor é defensivo, então é defesa que marca. Eu era atacante. Não é o goleiro que marca. O goleiro, ele ajuda no setor acordando cada setor, direito, esquerdo, meio de campo. O goleiro, ele orienta. E eu tinha essa incumbência, porque eu tinha voz alta e forte, em bom tom. Era assim, Renata. Agora, vamos começar então com os lances mais polêmicos, aqueles que geraram discussões nas redes sociais, na TV, nos veículos de comunicação. No Yuri aí, ó. Edu Dracena, o Corinthians reclama aos 41 minutos do primeiro tempo que teria sido pênalti no Yuri nesse lance. Aliás, foi seguir o jogo rapidinho. Nada, foi nada. O Yuri pegou o contato ali, não foi nada. Realmente, esperou o contato veio, ele se jogou dentro da área para ver se daria pênalti, não foi nada. Mas e a bola? Ele tá olhando a bola? Mas o zagueiro tá olhando a bola? Pô, ele tá protegendo. Peraí, só pra saber, ele só pra saber. você foi zagueiro, quer passar no meio do zagueiro ali do São Paulo? Você marcaria esse pênalti? Se o cara segura. Se ele Mas quem que segurou? O Yuri que deu a chave de perna nele, rapaz. Eu poderia até usar... Olha lá, o Yuri dando a chave de perna nele. Eu poderia até usar o seguinte, falar assim, ó, o zagueiro está olhando a bola, mas nem isso ele olhou. Olha lá, ele não olha a bola. Não, o Alan Franco ele derruba o Yuri. Eu acho que ele tá... queria a camisa do Yuri aí, antes de terminar o jogo. Porque só pode Na minha opinião, segue o jogo. E aí, Cicinho? Não, nada a ver. Foi falta do Yuri no Alan Franco lá se jogando pra trás e puxando ele. Né? O jogador cai daquele jeito espalhafatoso, enfim. Mas também teve um lance que chamou a atenção. Um desentendimento, eu diria dessa maneira, entre Tapia e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. E aí, se isso não for pênalti, eu não sei o que é pênalti. Crespo enlouquecidamente pediu pênalti aí. E você, Cicinho? O goleiro agrediu, a bola tá em jogo. Se isso não for pênalti, o que é pênalti? Vamos lá. Me lembrou uma série de um comediante aí que ele caía, dava cambalhota, porque ele caiu depois de 3 dias. Mas, na verdade, esse lance é que a bola tá em jogo mesmo. O Yuri... E aí? Qual que é a desculpa que o senhorzinho vai inventar agora? É o seguinte, primeiro ele dá um tapa nas costas do... Agora, aí, olha lá. E atrapalha a reposição. Aí já tinha que ter parado o lance. Nada. Se o VAR entra aí, o VAR entra porque ele não pode retardar a saída do goleiro. Não pode mais, Cicinho. Na sua época, você podia ficar na frente do goleiro. Ele não encostou na bola, ele não encostou no goleiro. Ele levanta a mão e obstrui o goleiro de fazer a reposição. Levantar a mão é normal. Aí, olha lá. Já seria a falta que ele impede a reposição. Então, se entra o VAR, já parava o lance aí. Seria se tivesse pego. Ele teria impedido a reposição, não pode mas fazer não isso aí. Não sei se você... Mas todo lance de gol, de pênalti, sempre tem revisão, né? Claro que eles revisaram esse lance. Eu não marcaria absolutamente nada aí. Edu Dracena, e você, que conhece bem esse setor aí, a área defensiva. Nada. É o que a gente comentou outro dia aqui. Tudo no VAR. Não. O que a gente comentou aqui, o jogador hoje, qualquer coisa que faz, já coloca a mão no rosto. A gente viu na câmera lá que nem tocou realmente no tapa. Então, pra mim, nada. Segue o jogo. Eu não vou esconder nada. Cicinho chegou aqui hoje enlouquecido, chorando. bravo com o gol do Corinthians, reclamando de uma falta do bidonzinho. É isso, Cicinho? Eita. Se você colocar... A questão é o seguinte, nós estamos analisando um lance na qual o árbitro está vendo como nós. Só que se você tem o auxílio da tecnologia, você vai aumentar a imagem e você vai ver o quê? Que foi falta, olha lá. Vamos lá ver. Então, agora aumenta a imagem. Não, eu acho assim, se fosse ao contrário, marcaria falta, mas eu não marcaria. Exatamente. E como é que vai marcar uma falta dessa aí? Como é que vai marcar? Não, se é a favor do Corinthians, marca. Então, é a questão. Como é que vai marcar? É só você analisar o time. Olha lá, o Bidon toma um chute. Agora temos uma imagem bem próxima. Olha lá o Bidon. Ele toma o chute, o Bidon e cai. Como toma o chute? Ele tá tomando vantagem do defensor. Quem toma o chute também não, né? Ele tá na frente, ele faz a proteção, toma o chute embaixo, ele cai, levanta, por quê? Porque o pessoal do São Paulo tava se jogando o jogo inteiro. Colocava a mão no rosto, caía, o goleiro demorou pra bater o tiro de meta quieta. Eles estavam fazendo amarelo cera. por isso. Então, eles estavam fazendo cera. Então, ele já queria cair ali e ficar rolando pra terminar o jogo. O Yuri Alberto Arboleda o juiz deixou rolar a bola de cabeça pro Rafael. E o Yuri Alberto, ele jogou a cara no braço do Arboleda. Não, esse lance aí, pra falar agora. Que foi... esse lance Ainda bem que o juiz não deu. Peraí, então a reclamação é o seguinte, o Cicinho, pra ele, foi falta do Bidon, deveria ter sido anulado o gol. Alguém marcaria essa falta? O Edu já disse que não, né? Não marcaria, não. Você viu o lance que eu te mostrei, marcaria. Edu? Eu vi sim. E outro, mas é a famosa câmera lenta, né? Você é zagueiro, meu irmão, você tá de frente. É de bico. Chuta tudo. Mas como que chuta tudo se o cara impediu? Ele foi fazer o quê ali? Ele
Ele foi dar um peteleco na bola? Ele foi meigo, Cicinho. Foi meigo. Como que ele foi meigo? Ele foi cauteloso porque a bola está na entrada da área. Ele derrubou o Bidon. Ainda mais se tratando de Corinthians. Qualquer coisa o juiz dá, ele foi muito cauteloso. Aí eu concordo com você. Então, se é contra o Corinthians, a favor do Corinthians era falta na hora. Então pronto. Ó, sabe o que eu acho? Solta, negão. Pode chorar. Chora que hidrata. O que o São Paulo vinha fazendo de mais difícil era manter o placar até os 44 do segundo tempo. Vinha ganhando desde os 37 minutos da primeira etapa, mesmo sem jogar até melhor do que o Corinthians. E aí tem esse lance de vacilo já no finalzinho. É por isso que o Crespo reclamou tanto na coletiva. Que ele falou que estava com raiva, muita jogou raiva. com medo, porque né? faltava pouco, Cicinho, para acabar o jogo. Não, faltava pouco. E assim, o objetivo do São Paulo era exatamente esse, né? Era não perder o jogo. Porque você joga fora de casa, num clássico, tem o empenho da torcida, tudo. É início. O tumulto político. Na verdade, a grande vitória do São Paulo foi na sexta-feira. Então, assim, o São Paulo entrou em campo sabedor que o quê? O mínimo que fizesse, não perderia pro Corinthians. E o mínimo que fez, não perdeu pro Corinthians. E o Arboleda ali também, no primeiro tempo, não tava comunicação ali com o Rafael. É, faltou giz. Yuri, deixa o zagueiro fazer um gol pra gente aí, Yuri. O Yuri, deixa o zagueiro vai meter pra dentro do gol, você vai tirar pra dentro do gol, Yuri. Mas quando o Dorival coloca o Pedro Raul, sabendo que precisava fazer o gol, quando ele põe também o Matheus Pereira, o Dieguinho, Vitinho, quando ele muda as peças, o Corinthians não tinha outro caminho. Foi pra cima, não fez também aquela pressão tão forte, mas foi pra cima do São Paulo. São Paulo recuou. E o Corinthians, de certa maneira, batalhou por esse empate, Edu. São Paulo jogou recuado o jogo inteiro. Não, mas o São Paulo não quis também se lançar ao ataque, aproveitar um contra-ataque. O São Paulo preferiu uma postura cautelosa, tentar segurar 1-0 até o final. Foi, e a postura que foi, tava dando certo até os 44. Infelizmente, num lance que deixou aberto. Por que infelizmente, Edu? Porque o São Paulo podia ter ganho do Corinthians lá e o Cicinho ia ter... Infelizmente, quando tem intervenção do árbitro, é chato. Chora mais, olha isso aí, ó. Mas a intervenção foi essa. O Mateuzinho calibrado era outra coisa. Na sexta-feira eu disse aqui que seria um jogo doído. Até que não foi um jogo tão doído assim, até que foi competitivo, competiu as duas equipes. São Paulo melhorou bastante. Como a gente teve gente que acertou pra cá, a gente disse aqui o seguinte, ô Crespo, você tá vendo nosso programa, hein, meu irmão? Ó, mete 3 volantes, 3 lá na frente, então você tá vendo. Agora só dá sequência. Então o São Paulo ainda tem para evoluir, principalmente com a chegada do Calheri, voltando o Calheri e o Lucas Engraçado Moura. que ele não fala que o Hugo falhou no gol do São Paulo, A cabeçada, rapaz, cabeçada queima-roupa, rapaz. Ele nunca mais acerta essa cabeçada. Ele vai passar o ano inteiro sem fazer um gol de cabeça. Não, quem nunca mais acerta uma cabeçada dessa é o Tapia, que eu pensei assim, esse é um candidato pro Calheri entrar no jogo, que até o Lucas saiu e o Calheri entrou no lugar do Lucas, mas eu imaginei que seria uma coisa assim, e o Tapia me surpreendeu. Acho que até porque ele se comportou como um autêntico centroavante ali. O São Paulo teve uma chance, mas deu impedimento. E depois a primeira efetiva chance, São Paulo fez o gol. O Tapia é igual o que o doutor fala, aquele atacante que cansa zagueiro. Cansa. O zagueiro, a torcida. Olha, já mais sobre o majestoso, Palmeiras, que bateu o Mirassol. Tudo isso ainda hoje. Galera, divisão de rede aqui no Jogo Aberto, na sequência. Fala do Palmeiras, que está invicto no Campeonato Paulista, dividindo a liderança com o Bragantino. E muito mais do majestoso, esse 1-1 para Corinthians e São Paulo. Tá gostando desse resultado de 1-0? Palmeiras tá dando certo, garantindo 3 pontos na conta. E olha, jogo de Série A, a sensação do Brasileirão, o Mirassol que mudou muito seus jogadores, tem caras novas, perdeu para o Palmeiras graças a Flaco Lopes. Equipes de G4 da Série A. E o Verdão começou pressionando nesse desvio do Gomes e no chute de fora do Marlon Freitas, com rebote do Maurício. Foram 9 mudanças em relação ao clássico. Então, destaque para a molecada. Luiz Pacheco, volante de 17 anos, surpreendeu o goleiro e quase fez de cobertura. Já o Arthur, lateral esquerdo de 20 anos, foi na linha de fundo e deu trabalho para o goleirão Walter. A chuva apertou e o Mirassol enfim chegou no pivô do André Luiz. E para não perder o costume, Abel Ferreira levou amarelo por reclamação com apenas 20 minutos de jogo.
Agora, olha essa triangulação, que beleza! Maurício, Sousa, Maurício e Vitor Roque. Mas a fúria do Leão era grande e o Mirassol respondeu, com Shailon assustando o Carlos Miguel. Os espaços se tornavam cada vez mais raros e Vitor Roque seguia tentando de todo jeito. Camisa 9 que foi substituído com dores no joelho. Com tudo praticamente fechado, a bola parada era o caminho. Flaco Lopes, que tinha entrado há 15 minutos, recebeu o cruzamento do Sousa e abriu o placar. 1-0 na chamada ponte aérea gringa do Verdão. O Palmeiras faz 1-0 aqui em Barueri com o Flaco Lopes. Feliz pelo gol. A gente está trabalhando muito bem esse começo de temporada. Acho que o fato de tudo que aconteceu ano passado está sendo a gasolina que a gente está tendo nesse começo de ano. O Mirassol não desistia e por pouco não empatou com Carlos Eduardo, aquele mesmo ex-Palmeiras. Ainda deu tempo do Flaco tentar esse golaço, mas o placar seria mínimo mesmo. Palmeiras 1, Mirassol 0. Mesmo criticada por muitos, a Arena Barueri vem sendo realmente a casa alviverde em 2026. O Palmeiras segue invicto por aqui no profissional e também na base. Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, que temos que nos expor, que temos que correr riscos, que temos que passar e nos mostrar para o jogo. Em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. Invicto a 16 jogos como mandante, o Palmeiras vence a terceira seguida por 1-0, enquanto o Mirassol conheceu a segunda derrota consecutiva, algo que ainda não havia acontecido com Rafael Guanais. Nós estamos reconstruindo a equipe para uma temporada que vai ser uma temporada extremamente desafiadora, não só pela expectativa criada pelo ano passado, só que o ano passado acabou, né? Eu voltei de férias, fiquei analisando um por um os nomes que saíram, que chegaram. Na minha opinião, até agora, não sei se as reposições foram à altura. Claro que tem desentrosamento, precisa de mais tempo para trabalhar, mas tempo no futebol não existe, Edu. E parece que o Palmeiras aprendeu a lição do Paulistão do ano passado. Já começa o time mesclando alguns jogadores, mas com qualidade e vencendo 3 jogos seguidos e batendo esse time do Mirassol, que agora é muito respeitado. Muito respeitado e a eficiência da equipe do Palmeiras, né? O ataque está fazendo gol e a defesa também está segurando ali, não está tomando gol. Acho que isso é o mais importante, principalmente num planejamento que o Abel está fazendo, em revezamento de alguns jogadores, até porque a gente sabe como que é a questão da pré-temporada, alguns jogadores têm um desgaste maior do que o outro, de um jogo para o outro também, e o Abel está sabendo lidar com esse tipo de situação. Agora, o que me chamou a atenção também, Renato, como você falou, o Luiz Pacheco no meio de campo é um jogador que realmente parece que já está no profissional há bastante tempo, pelo posicionamento, pelo que o moleque joga com cabeça erguida. Gostei muito também do lateral esquerdo, o Arthur. Gostei, jogou muito aplaudido. bem. Jogou muito bem. Então a gente vê que a cria da academia está dando não só o ataque, né? Que o Palmeiras sempre foi a questão da revelação do ataque, mas a gente também vê agora no meio de campo um lateral esquerdo também. E eu vou falar um negócio para você, o Marlon Freitas parece já está no Palmeiras há bastante tempo também, orientando, cobrando. Isso que a gente imaginou e queria de um jogador dele, e precisava do Palmeiras, porque a gente viu o Palmeiras, todos os jogadores quietos dentro do campo, ninguém cobrando, ninguém orientando, e aí a gente vê hoje uma postura diferente. Eu acho que foi merecedora essa vitória de um adversário muito difícil que é o Mirassol. E na hora também que o Carlos Miguel foi dar uma peitada ali no árbitro, o Marlon Freitas já chegou, colocou ordem. Tem um detalhe, Cicinho, no ano passado, apesar das revelações e das boas vendas do Palmeiras, talvez só pensar nesse aspecto de juventude, que o Palmeiras não vai abrir mão e nem deve, mas trazer um pouquinho de experiência. Você tem um Luiz Pacheco, tem um Marlon Freitas, você está colocando 2 jogadores em patamares diferentes de experiência. E eu acho isso positivo. O Palmeiras precisa, o Maurício é um jogador que, na minha opinião, ainda vai render muito, mas você tem um Veiga que é mais experiente. Então, o Palmeiras hoje, ele está juntando experiência, Gustavo Gomes, por exemplo, com juventude. E essa pode ser a fórmula para o ano. Exatamente, já vem o Marlon Freitas, principalmente, já vem com uma certa bagagem, né? Campeão da Libertadores pelo Botafogo, sendo capitão, trazendo esse peso da responsabilidade, do comando, e nesses momentos é muito importante. Então, assim, essas peças pontuais que o Palmeiras está trazendo é exatamente isso, é para tornar a equipe cada dia mais competitiva, né? Mais experiente,
para as competições e, obviamente, com peças de reposições. Então, você mesclando juventude com experiência, o crescimento é inevitável. E nas mãos do Abel ainda, tem tudo para o Palmeiras ter um ano diferente. Eu adoro prestar atenção nas palavras de Ronaldo Giovanelli, porque as pessoas pensam que ele só fala do Corinthians, mas como ele falava tão bem, rasgava elogios ao Carlos Miguel, são 10 jogos sem tomar gols, Ronaldão. E eu quero saber se você está empolgado com este começo de temporada do Palmeiras, Ron. Porque ele desbancou nada mais que Cássio e nada mais que Everton. É um baita do goleiro, a verdade é essa. O Carlos Miguel, tanto é que foi vendido, não teve oportunidade, mas esse menino é um baita do goleiro, não tem o que reclamar. Ficou nervoso no momento que não deveria ali, mas o Marlon foi lá e deu uma acalmada nele. Coisa linda, você profissional, reconhecendo o talento, isso é uma coisa importante. Eu fico emocionada. E eu tô me preparando, você viu que eu tô me preparando pra aguentar o Alisson na Copa também. Ai, o Alisson, eu tô me preparando emocionalmente. Ainda bem que a Copa dura só um mês e a temporada no futebol brasileiro dura o restante, São né? 7 jogos, ai meu pai do céu. Gente, se o Alisson chegar mesmo na Copa, imagina um goleiro ter a honra de ser titular em 3 Copas do Mundo, é pra poucos, né? Ainda mais uma seleção como a do Brasil, hein? Vamos falar mais de majestoso, 1-1, Corinthians e São Paulo. Eu gostei, mais até do que eu esperava, viu? Acertou, né? O retrospecto do São Paulo dentro de Itaquera não é algo assim que podemos chamar de favorável. Agora, em 22 jogos, apenas uma vitória, 9 empates, 12 derrotas. Seria uma ótima resposta para o torcedor que viu seu presidente sofrer impeachment nesta última sexta. Ganhou a democracia. Simples como assim. São Paulo está unido, está forte. A ideia é estar todos alinhados. Foi um momento muito delicado, muito triste, né? Eu, como São Paulino, formado no clube, um momento, uma marca, infelizmente, negativa para a nossa história, para a nossa instituição. São coisas que a gente não controla, né? Como eu falei, o que a gente pode controlar é honrar a camisa que a gente veste todos os dias. Crespo, então, decidiu montar um esquema um pouco mais defensivo, 3 volantes. Os números não mentem e escancaram a estratégia do argentino. 19 finalizações contra 6. Apenas 2 chutes a gol do São Paulo. Mas de nada adianta se a tentativa não tem eficácia. Por um momento, as ideias de Crespo funcionaram. Gonzalo Tapia marcou no primeiro avanço tricolor, pontaria de sniper. Enquanto isso, chances desperdiçadas, uma atrás da outra. A mira alvinegra passava longe da perfeição. Só que o inverso dos pensamentos do técnico argentino também podem funcionar. Se não vai na precisão, acerta pelo excesso. A derrota começava a ser digerida, só que o Corinthians fez aquilo que o seu torcedor já está acostumado a ver. Com o relógio perto do finalzinho do jogo, Breno Bidon explodiu as arquibancadas. Vem pro toque de bola o time corintiano, lançamento no meio, dominou, girou, Pedro Raul passou, tentou, Corinthians, a batida! Aos 20 anos de idade, Breno Bidon freou o que seria a segunda vitória do rival em solo corintiano. Foi muito importante esse gol para mim, tava pedindo já esse gol há muito tempo, tava orando bastante. E acredito que saiu num bom momento ali, a gente tava perdendo de 1-0, acabou que eu consegui fazer o gol do empate. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria dentro de casa, mas acredito que eu fico muito feliz por esse gol. Eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Muito contente por o time. Raiva. Porque faltou realmente pouco. Realmente pouco. Ao longo da última temporada, ganhou espaço, virou titular, participou de 66 jogos, estava entre os 11 nas 2 partidas contra o Vasco, na final da Copa do Brasil. Fez parte do título. Em 2026, aparentemente, Bidon vai ter seu lugar garantido dentro de campo. Boa, né? Todo mundo em dia pós-clássico fica esperando o debate, a nossa resenha diária, os comentários, as análises. Olha, aqui está o
famoso desvio de foco. Não ganhou o clássico e fala dos outros. É impressionante. Bate, como está a guria? Eu tô líder do meu grupo no Gauchão ainda, pelo menos. Você falou do Alisson, né? Vamos falar de outra coisa, então. Ipiranga, lá em Erechim, uma cidade que eu gosto, Você perto de achou que onde eu era nasci, em seleção. Santo Ângelo. Mas ontem não foi legal, hein? Era pro Inter ter vencido a partida, vacilou. Esse time reserva, começo de temporada, eu vou dar um desconto. Eu não vou ficar nervosa ainda. Não, fica a nervosa. copinha foi mais triste. Pelo Mas menos era o eu sofri Sub-20, mais. aí o Sub-20 que caiu pra Série B do Brasileiro. Deixa eu falar, isso aqui é um presente que vocês que manjam de DVD. Nossa, como você tá Não, pra antigo, você eu já entregar, tô na nuvem. Pra você entregar pros garbinhos aí, os garbinhos, os dedinhos do Dorival. Essa é do Dorival pros garbinhos, E aí, vocês vão levar o Alisson? Falando em Alisson, vocês vão levar o Alisson? Eu não sei, o Dorival falou o seguinte, Vila Renata, que ele não quer deixar ninguém sair, que quer todo mundo vindo, né? Eu não sei o que acontece, ele não quer ver ninguém indo, mas quer ver vindo. Mas você ouviu que o Crespo disse na coletiva que não quer ninguém do Corinthians? Não, o Crespo estava na retranca ainda, então ele continuou na retranca, na coletiva. Entendi. O bicho retranqueiro. Eu vou entregar já pro Sgarbi aqui. Pega. Sgarbi, os dedinhos, um sucesso de venda. E Dorival Júnior, bebê, lá. Bom, eu quero mostrar Marco Aurélio Cunha, que estava muito engajado no processo político do São Paulo, ajudando com a sua experiência, com a sua sabedoria e os conhecimentos de bastidores do clube. E na sexta-feira viu o Conselho aprovar o impeachment de Júlio César Casares. E aí, Marco, já dá para dizer que o São Paulo se prepara para uma nova era? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom almoço. Foi um dia triste, né, para nós, um dia muito triste. Você criar um impeachment de um presidente é porque realmente a instituição faliu moralmente. E agora, claro, temos um presidente interino ainda, porque a Assembleia Geral de Sócios precisará homologar a decisão do Conselho, isso tem 30 dias para ser feito. E aí sim, se o presidente sair, o atual vice se torna presidente, o Arre Massis, que é uma pessoa muito correta, muito boa, mas ele só vai conseguir governar se ele realmente fizer as mudanças que são necessárias no São Paulo. O afastamento de pessoas que lá estão, o afastamento de quem contribuiu com essa gestão de uma maneira muito ruim. Então ele tem que ter a ousadia de fazer isso ouvindo aqueles que colaboraram com o impeachment. João Paulo Capelanes, parece que o processo político do São Paulo não atrapalhou tanto o campo. São Paulo saiu na frente, conseguiu aos 37 do primeiro tempo abrir o placar. No Paraná, no clássico de lá, o Coritiba crau, como você diria, crau. Crava, ganhou do Furacão do Odaí. É isso, os estaduais, gente, são complicados mesmo, né, Capela? Melhor falar do majestoso. Pois é, eu achei que eu fosse escapar, mas Negrão, você é meu parceiro, mas foi traíra. O lance é o seguinte, tá? 2027 tá aí. 2026? 2027, eleições no Atlético. Quando eu for presidente, eu vou limpar a área e o meu time será campeão do mundo. Podem me cobrar. Daqui 2 aninhos, quem sabe, hein? Já pensou, presidente? Você tá igual o Dorival, que falou que poderiam cobrar dele o título da Copa do Mundo, ele nem tá lá. Aí é fácil, não é? Nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Pois é, né, Dorival? Não deu certo. Agora, falando em Dorival, aqui está, pra ele. Você quer que eu entregue agora? Não. Não, depois. Vamos mandar por e-mail. O que é e-mail. isso, os dedinhos, hein, Sgarbi? Ainda essa história, Sgarbi tava comemorando antes da hora que eu conheço, já tava se preparando pro programa, gravando aquele vídeo. Gravando um monte de vídeo. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos. Eu quero que você dê mais. Que isso? Não, desculpa, viajei. Mas pra sua relação com a Maísa foi ótimo. Um pra cá, um pra lá. Enfim, já me... Eu quero, não posso querer, não posso chipar. Olha como eu sou moderna, eu chipo. Tudo bem, um beijo pra vocês, amiguinhos. Não, o Ronaldo já tava de fralda, né? Porque, nossa senhora. Solta legal, solta pra ele legal. Esse negócio de dedo, 3 anos, já esquece esse negócio. Esse final de semana vieram falar do dedo do Dorival de novo, esquece, gente, já foi, esquece. Já foi, né? Mas não teve o dedo do Dorival quando ele coloca Pedro Raul, que deu assistência para o gol de Bidon? Mas se teve dedo, não tem nada a ver. O Ronaldo tem a ver com o dedo do Dorival agora. O Dorival tá no Conselho do São Paulo, entendeu? Não tem mais nada a ver com esse dedo. Olha, falando em dedo, quem não coloca o dedo nessa história majestoso, nem pro lado corintiano, nem pro lado são paulino, nem sem
Quem envolve muito no assunto é Edu Dracena. Tudo neutro, imparcial. Edu, capitão. Hã? É? O Negrão não tá amigo de ninguém, tá inimigo de todos. O Negrão tá traíra. Você chegou chegando, hein, meu irmão? Bom dia ou boa tarde para todos meus amigos aí. E esse clássico eu disse aqui na sexta-feira que ia ser um jogo danado de se ver, doído, mas até que me surpreendeu realmente. Foi bom. Acho que o São Paulo foi do Palmeiras. Jogou de uma forma consciente. E o Crespo, acho que você tá vendo nosso programa, hein? Porque falamos aqui para jogar no 3 ali, no meio de campo, 3 volantes e 3 atacantes. Jogou com todo mundo. Edu Dracena, hein? Já dá estratégia, artimanha prontinha. Ô, Cicinho, você está indignado. O Cicinho está reclamando até agora do gol do Bidon. Pra ele, uma irregularidade, falta do Bidon antes da conclusão. Falta de vergonha do Cicinho. Falta de vergonha. Cicinho, não se deixe intimidar por Ronaldo. Defenda aquilo que você acredita, Cicinho. Olha o de peroba nele. Boa tarde a todos vocês. Não teve dedo, teve mão, teve apito, teve tudo nisso. Entendeu? E a favor do Corinthians, Sgarbi. Então não foi somente o dedinho, não. Foi mão e apito. Que é isso? Olha, é o seguinte... de pau, peroba nele. Isso, negão. Peroba nele. Eu até levantei aqui porque quero mostrar a plenitude. Completo de volta. Olha quem está aqui. Não sei se mais cruzeirense do que nunca. Não sei como ele voltou em 2026. Saberei nas próximas horas. Everton Guimarães. Aquele bom dia, boa tarde. Aquele bom retorno. Aquele bom tudo pra você. Milton Cunha. Feio, velho. Hernan Crespo não ganha de ninguém. Presidente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ô, presidente, você tá parecendo um picolé napolitano. Tá chocolate, que ganhou uma cor, tá branca de creme e tá de rosa, que é morango. Tá parecendo um picolé napolitano. Agora, veja bem, eu lamento que o ano tenha começado em crise pra vocês aí. Porque aqui em Minas Gerais... Não ganha uma, velho. Bem, viu, nesse início de ano. Mais ou menos no Atlético. Mas o Cruzeiro vai muito bem, obrigado. E, ó... Nenhuma. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O maior do Paraná venceu, hein? Verdade. Olha! Só faltam algumas copas. É o seguinte, eu só quero dizer que no futebol tem uma coisa muito importante. O aproveitamento. E o aproveitamento da loira quando volta ao programa, no primeiro clássico. Primeiro palpite. No clássico, Porque eu não estava aqui para palpitar para o jogo do Santos com o Palmeiras, então. Vamos ver. Olha quem acertou o placar. Eu só quero ver. Eu quero só ouvir os palpites. Edu Dracena, palpite para o majestoso. Jogaço de bola, 0 a 0. Capela. Vai dar pênalti São Paulo. 2-0 Corinthians. Senhor. 3-1 para o Corinthians. Giripoca vai piar. Ronaldão, é a sua vez. 4-0 para o Corinthians. 3 de Yuri Alberto, que perdeu 2, hein? Você não tem vergonha na cara. Marco Aurélio Cunha. Prepara. É rei dos palpites, hein? 2-1 São Paulo. Sgarbi. Eu tô na dúvida se vai ser o Caleri de cabeça ou o Luciano fazer um golaço 1-0 pro São Paulo, goleada. Cicinho. Giripoca não vai piar lá, não. Vai piar lá em casa, Giripoca. 2-1, tricolor. Simples como assim. Eu vou de 1-1. 1-1. 1-1. Fora. E o golão no céu. Essa maluca eu não conheço. Ai, gente, parabéns. Futebol mexe com as pessoas. Boa, não é? Eu vou acertar poucos e errarei muitos, porém agora quero girar as análises. Quero saber o que vocês entenderam, captaram deste clássico, o primeiro majestoso de 2026. Cicinho, já comece com sua reclamação. Não, o São Paulo foi com uma maneira de jogo na qual retrancado e de fralda cheia. Era defender. Não fechadinho de fralda cheia. Não era nem questão de não defender. O São Paulo ele precisa primeiramente consertar o sistema defensivo. E algo que nesses últimos 2 jogos o Crespo fez e muito bem. Repito, não teria entrado com o Michael, entraria desde o início com o Cédric. O meio de campo ali que ele armou com o Danielzinho e o Marcos Antônio dando a liberdade pro Lucas. Muito bom. Pena que o Lucas, mais uma vez,
não apareceu no jogo, a gente entende que é início de temporada. Assim, acredito, analisando por ontem, o São Paulo vai ter menos dificuldade durante a temporada do que o Corinthians. Porque o Corinthians é isso daí que nós estamos vendo. Agora o São Paulo, você tem o Lucas entrando em ritmo, tem o Caleri voltando. Você olha pro banco de reserva, tem Sabino, tem Pablo Maia. Então já tem o banco de reserva. Sabino? É mau jogador? É ótimo, nossa. Dele no Brasil. Você que tá no Atlético Paranaense. O cara jogando em time grande. Então, hoje você olha pro banco de reserva, tem Sabino no banco. Mas quem que entrou ontem no jogo? O Caleri. O Caleri tava no banco. Deixa ele ficar erguido, deixa ele ficar erguido. Vai, Cici, vai. Assim, é o meu ponto de análise. Ontem quem que tava no banco? O Caleri. E aí? Você tem um banco de reserva agora. E o Corinthians tinha quem? O Pedro Raul que entrou e fez o quê? Assistência. Que assistência? Foi falta. Aliás, essa é a reclamação do Cicinho. Pra ele foi falta do Bidon. No gol que o próprio Bidon acabou empatando o clássico. O que é, Sgar? Já que o São Paulo... Você vai contra o Cicinho? Já que o São Paulo tá em crise, é crise aqui entre nós também. Que falta que tem, velho. Aí, Sgardinho! Isso! É falta de vergonha na cara do Cicinho de pedir falta. Não foi nada. Tem que reconhecer o seguinte, o São Paulo... não é pra tanto. Mas o São Paulo fez um primeiro tempo honesto. Eu te pego lá fora. Ih, rapaz, tá me estranhando, mano. Você é o quê, menino? Para com essas brincadeiras. Não, mas o São Paulo fez um primeiro tempo, na minha opinião, honesto. Um primeiro tempo bom, conseguiu o gol ali. Sofreu em certos momentos, com algumas falhas defensivas, mas fez bom. O segundo tempo, o São Paulo resolveu não entrar em campo. São Paulo não entrou em campo. Na minha opinião, o Crespo demorou pra mexer. Eu concordo que ele tem um banco que não dá tanta oportunidade pra ele. Mas tinha Caleri, num Tapia que já estava um pouco cansado. Ferreirinha, que poderia ali dar um gás a mais do jogo antes. Pablo Maia também poderia ter entrado antes. Sabino, pô. Então, sim. Não, mas então eu vejo assim, primeiro tempo legal de São Paulo, ok. O segundo tempo, São Paulo resolveu não jogar e tomou esse gol, que foi uma infelicidade ali na zaga no final. Só que falta, Cici, é falta de vergonha na cara de pedir uma falta no lance desse, foi nada. Peraí, foi já nada. que a Cisânia está valendo aqui no programa. A arbitragem foi boa, a arbitragem foi boa. A Cisânia é quando a animosidade. Achei que era minha irmã. Achei que era minha irmã. Cisânia. E aí, Marco Aurélio Cunha, pra você foi falta do Bidon? Não, achei que se pudesse ter sido falta, teria sido no lance anterior, que faz aquele corta-luz que a bola sobra pro Pedro Raul e Bidon. Foi nada. Mas nesse que nós estamos falando. É esse que nós estamos falando. Bom dia, doutor. Então, pera um pouquinho. Então, não é no Bidon. Não é no Bidon. É no Bidon. Não, mas eu ali no Pedro Raul. Não sei. Esse lance aí, doutor. É o Bidon. O zagueiro chuta o Bidon. Tem razão, é o Bidon. Não aí foi... ele levanta. Doutor! Não foi nada. Não foi nada. Nada? Poderia ter dúvida, mas eu acho que não. Acho que foi um lance normal e fez a jogada bem feita. Agora, eu discordo um pouco. Acho que o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. Cici ficou sozinho nessa, O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, dentro das circunstâncias. Jogando fora de casa, 40 mil pessoas. Com medo, retrancado. Trabalhou bem a defesa. E, pra mim, o São Paulo morreu. Não foi porque não voltou pro segundo tempo. Foi a hora que saiu o Marcos Antônio, que era quem segurava a bola, dava o passe, a bola não pesava nele, não queimava, sempre tinha uma alternativa diferente da óbvia, que é voltar a bola pro defensor. A hora que ele saiu, entrou o Pablo Maia, realmente a gente perdeu qualidade. Mas será que o cartão amarelo que ele tinha não pesou também? Mas então, eu prefiro pesar o resultado do jogo, morre com ele até o fim. Se ele tinha condições físicas, eu ficaria com ele até o final. Danielzinho também, né, doutor? Danielzinho jogou muito bem, Então, eu gostei do São Paulo. Deu azar tomar o gol. Você pegava a fisionomia, quando a câmera passava assim, nos torcedores, todo mundo assim, ó. Todo mundo assim. Até os 45. Dá um close, peraí, vai, é aquele close do doutor pra gente analisar. Vibra e pulsa, que empurra o Corinthians. Tava todo mundo assim, ó. Com medo, doutor. Onde é que o senhor viu o jogo, doutor? Onde é que o senhor viu o jogo? Vai nessa, achando que ele é corintiano. Vai, Ronaldo, vai. Onde é que o senhor viu o jogo? Eu vi pela TV como todo mundo viu. Pela TV. O que eu acho engraçado, o Ronaldo, por exemplo, eu imaginei que ele ia chegar no programa hoje, eu não interfiro nos comentários, isso é própria de cada um, mas imaginei que você ia dar uma bronca no Carrilho, que deu uma super liberdade pro Danielzinho cruzar, no André Ramalho, que deu espaço pro Tapia fazer um gol que nem é muito a dele. Ele tá comemorando, você não entendeu? Ele tá comemorando esse empate como se fosse Copa do Mundo. Então, é isso aí, agora tá? que eu tô me ligando. Pera um pouquinho, então. Posso responder? Pode. Esse é o time reserva do Corinthians. O Garro tá aí.
O Garro tá aí? O Memphis tá aí? 2, e o resto? O Memphis tá aí? Não. O Martínez. O Martínez estava aí? 3. O Martínez estava aí, 3, olha aí. Então, eu não tô assim tão triste, mas eu gostei de ver. Eu fiquei assim, querido doutor, vendo um time... Claro que você não tá triste, você não perdeu. O pior seria perder. Ele tá feliz que tá comemorando Eu fiquei assim, querido doutor, ó. Você tava toda... Porque o time do São Paulo pela primeira vez... Você demorou pra aparecer no grupo, hein? Pela primeira vez eu vi o time do São Paulo de fralda cheia e todo mundo ali com o Rafael. Todo mundo com o Rafael ali do meio. Um segurando na mão do outro. Falando, meu Deus do céu. O São Paulo vai disputar a segunda divisão da Libertadores, né? Que é a Sul-Americana. Agora imagine a vergonha que vocês vão passar na Libertadores. Imagine a vergonha que vocês vão passar na Libertadores. Você viu foto onde ninguém viu, agora você tá vendo estrela. Olha, Ronaldo! Eu vou dizer, Renata, mais uma vez. Diga, Marco. Não precisa fazer comentário, é só passar a imagem dos torcedores daquele jogo. Eles fizeram comentário. Que é esse, Marco doutor? Aurélio Cunha. Olha o barulho aí, doutor. Marco Aurélio Cunha, tá impossível. Capelanes, você teve a mesma impressão que o doutor? Doutor, o senhor assistiu o jogo, né, doutor? Tranquilo, né? Pelo menos isso. Tranquilo, tá. E o senhor, né? Só fiquei nervoso no fim. É que o senhor vira casaca, né? Conforme a semana. Hora corintiano, hora São Paulo. Fui corintiano. Como não, doutor? Você só defende o Corinthians aqui nesse programa? Eu sou a favor do futebol. Entendi. E eu falei que o Corinthians seria finalista da Copa do Brasil, falei que ganharia a Copa do Brasil. Isso não é torcer, isso é conhecimento. Então porque o senhor conhece. Eu diria que tá 1-0 no placar. 1-0 mesmo placar de Curitiba e Atlético Paranaense. Pois é, eu vou apaziguar aqui o debate, tá? Dois times ruins, né, velho? Apazigou muito. Não, porque os caras maltratam Todo mundo a é bola. ruim pra você, né? Doutor, Todo mundo é minha ruim. concepção de futebol é outra. Então tem muito Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho. Tá, mas isso não existe mais. Vai fazer parte do jogo aberto em 2002, então. Pega a máquina do tempo, pega a máquina do tempo. Eu pego a máquina do tempo, vou falar. Agora, eu costumo ver jogador, com todo respeito, pessoal, uma marra gigantesca, né? Temporada passada, o Corinthians pegou, ganhou a Copa do Brasil, boleirado nos podcasts, Você queria o quê? Mas deixa eu terminar, molhar o bico aqui, doutor. É Juliette pra cá, não sei o quê, é uma marra gigantesca por uma bola desse tamanho. Os caras não conseguem acertar um cruzamento, erram um passe de 2 metros, não conseguem fazer uma cobertura, não tem esquema tático, não tem organização. Mas você não falou que seria 2-0 pro Corinthians? Mas por isso que eu caí do cavalo. Mais uma vez você caiu. Porque quando você espera, sabe o que é? A pior coisa do mundo, Renata, eu vou te falar o que é. É quando você se decepciona com alguém. Porque quando você se decepciona com alguém, é porque você espera alguma coisa daquela pessoa. E eu me decepcionei com o Corinthians porque eu esperava alguma coisa do Corinthians. E eu que sou corintiano. Eu não me decepciono do São Paulo porque eu não espero nada do São Paulo. Eu espero que o São Paulo caia esse ano. Porque o soberano, beirando a zona de rebaixamento, beirando crise política e assim vai. Vai por mim que tem time pior que São Paulo. Tem, o Atlético é pior. Você acha que o Atlético vai cair esse ano? Não, vai despencar. Vamos trazer uma análise bem neutra, bem... Sabe quando você sai de férias e volta? Você vem refrescado, feliz, renovado, arejado. Everton Guimarães, qual foi a sua análise, o seu olhar sobre o majestoso? Papudo. Renata, eu vou te dizer uma coisa, o Cicinho tá certo, a falta aconteceu, o jogo foi ruim pra cacete, os dois times são muito ruins, eu não consigo crer como o Corinthians ganhou uma... Aliás, eu consigo crer como o Corinthians ganhou uma Copa do Brasil, com um gol de mão do Memphis aqui contra o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro altamente prejudicado naquele jogo. Agora, independentemente de qualquer coisa, foi briga de foice no escuro, como vai ser o ano inteiro. O Corinthians tem sérias limitações. Mas ganhou a Copa do Brasil. Ganhou, já expliquei aqui, uma das condições. Agora, o Corinthians foi na pressão, que é o que lhe restava. Agora, é muito pouco, para a gente imaginar, é que a Copa do Brasil tem dessas coisas, né? Mas, para uma sequência de campeonato brasileiro, uma temporada como a gente vai estar, diante do que foi esse clássico aí, Jesus amado. O São Paulo tem lá suas sérias limitações, mas o São Paulo em campo é meio que o reflexo do que acontece fora dele, né? Não sei se vão conseguir moralizar agora, porque o que falta no São Paulo também é dinheiro para resolver um monte de problemas criados. Então, assim, eu vi um clássico de qualidade duvidosa. Aliás, Yuri Alberto, o gol que você perdeu, meu filho. Eu vi um clássico com qualidade duvidosa, mas muito ruim. Eu vi dois times limitadíssimos. E aí, o final dessa história é que só o acaso ou um gol de mão pode dar a algum desses dois aí alguma coisa na temporada. Porque terão uma temporada, a tendência de uma projeção de uma temporada muito ruim para Corinthians ou para São Paulo. Muito fracos os dois times, muito ruins.
E aí, quando a gente olha para dentro de campo, o resultado está aí. Quando a gente olha para fora, cada um devendo 2 bi. O São Paulo não deve 2, mas quase isso. Então a situação é muito crítica para a projeção de temporada dos dois. É chororô do Ronaldo de um lado e chororô do Trilcas do outro a temporada inteira. Mas a terceira rodada do Campeonato Paulista já vai decretar essa falência geral. O galopeiro que tá exagero. Não sei, eu tô diferente. Cara, uma mala. YouTube, vamos pra lá antes aquele recadinho na sequência internet. Aqui estamos, internet plenos, falando de majestoso 1-1 placar final. Não é por nada, né? Mas é bom começar o ano acertando um placar, né, doutor? Claro, Renato, você sabe futebol. Não, eu gosto de futebol. Tem gente que dá palpite, tem outros que conhecem futebol. Tem palpite! Ela vê ou enxerga futebol, Renata? Ela enxerga. E o senhor? Eu vejo e enxergo. E a gente? Ô, louco, doutor. Vocês assistem. O Capela, eles não esquecem dessa. Ô, Capela, agora você criticou os dois times. Sim. O que precisam mudar São Paulo e Corinthians para fazer uma temporada melhor? Olha, ótima pergunta. No São Paulo, praticamente tudo, né? Inclusive o treinador, que é extremamente ilimitado. Não, Crespo é já muito mudou limitado. o presidente, por enquanto. Tem que mudar o presidente, tem que mudar o pessoal que está em torno, tem que mudar a comunicação do São Paulo, tem que mudar jogador. Entra e sai, tem que mudar treinador, tem que mudar muita coisa. Você liberaria o Alisson para o Corinthians? Cara, não. Fazer uma pergunta direta, né? Só os burros respondem uma pergunta com outra pergunta, mas eu vou responder com uma outra pergunta. Você vai entender o porquê. Então você é o quê? Primeiro responde essa. O Alisson quer ficar no São Paulo? Mas o Alisson quer ir para o Corinthians? Pois é, às vezes o Dorival bate um call aqui, aí Alisson, pá, não sei o que, interessante, você vai ser meu meio, o Martins está indo embora, preciso de um cara, tem uma lacuna, pode ser interessante. Não, o Martins não tá indo embora, não. Não sei, o Martins está numa perna. Não, ele nem voltou da Venezuela. Não consegue sair do país dele. O cara que tem má vontade de jogar em clube grande não serve para clube grande. Tá? Se fosse ainda um craque, um cara fora de série, é um jogador comunzaço. Se fosse o Garro, né? E olhe lá também. Então, tem que mudar tudo. Nossa, que rápido. Então é isso, voltamos, TV. Ai, sabe de nada, inocente. Eu diria um compadre de Washington. Né? Roberto e Crespo fala sobre a possível saída de Alisson do São Paulo para o Corinthians. Uma conversa aí com a possibilidade do Alisson ser jogador do Corinthians e é falado numa troca, né, de jogadores. Você hoje, pelo que você observou do time do Corinthians, quem que você pegaria do time do Corinthians para reforçar o São Paulo numa troca com o Alisson? Ninguém. Eu pego meus jogadores. E se Alisson, como falei, tem a possibilidade de sair, vamos a contentar, não tem problema, não é um problema. Todo mundo que, por motivos, não é uma questão está bem ou está mal, não estão contentes com a situação, a gente vai ajudar. Como em seu momento ajudou o Jandrei, ou que não estão cômodos no São Paulo. Aqui em São Paulo você tem que estar bem. Y tem que tentar de onde toca tentar ayudar. Si uno con la cabeza no está dentro de São Paulo, a idea es ayudar para salir. Va a ir para Corinthians, no es un problema mío. Es una escolha dele, eventualmente. Eu acho de Corinthians, não preciso ninguém. Olha, não quer ninguém do Corinthians, nem o Memphis, nem o Garro, nem o Yuri. Magoou. Nem o Hugo. Boa, Crespo. Edu Dracena. E aí, esse discurso de que não quer ninguém do Corinthians, que se ele quiser, ele que vai, e agora? Esse discurso a gente já conhece. Você acha que ele vai falar que quer alguém do Corinthians? Ele não vai chegar lá numa entrevista coletiva e falar, não, eu quero o Memphis, quero o Garro. Ele não vai fazer isso, até porque, como que ele vai olhar para os atletas? São Paulo é melhor. Porque vai olhar para os seus atletas e, pô, quer o jogador de outro time? Então, acho que esse discurso é politicamente ali para não ter nenhuma questão de polêmica nem nada, então a gente até entende. Ele não ficou magoado, ele ficou magoado. Mas o São Paulo precisa de reforço. São Paulo precisa sim, porque se o Alisson sair realmente, é um jogador importante, é um jogador já experiente, que pode ajudar muito o São Paulo. Agora, se de repente o atleta não quer mais ficar, de repente indo para o Corinthians, vai ser muito boa a contratação dele, Cicinho. Eu já não concordo, porque hoje, através da tecnologia, se a gente vai fazer uma compra na internet, a primeira coisa que a gente faz é verificar a procedência do site. E aí você verifica a procedência. O Corinthians não paga ninguém. Não paga ninguém. Então como você vai vender um jogador pro Corinthians? Quem paga é o São Paulo. É certeza de calote. O sujo falando mal lavado. Dispensa. Cici tá no Real Madrid. Dispensa. A questão é histórica. O São Paulo não tá devendo pra ninguém. Não. São Paulo tem transfer bom? Não tem transfer
Tem transferência, se me prove ao contrário. Tá 3 meses então vamos lá. atrasado, Cici. Mas, gente, vender um jogador como o Alisson pro Corinthians, o principal rival, é uma boa? E outra, tá não tem outro time? Nossa senhora. Todos os clubes buscando esse discurso Porque o não, Alisson ele não é que ele queira só jogar no Corinthians. O Alisson quer trabalhar com o Dorival, que foi o último melhor, grande momento dele na carreira. Tá aqui um exemplo. Pô, eu saio do Santos, vou para o Corinthians, que é o maior rival. Do Corinthians vai para o Palmeiras. Eu acho que isso aí é questão mais do jogador. Entendeu? Aí, de repente, o que... Aí você sabendo que o time não vai pagar, você vai? Não, mas aí a questão que o treinador fala assim, ó, eu confio em você, vem aqui, você vai jogar. E o jogador quer jogar, Cicinho. De repente, não tá pensando nem no dinheiro. Então por que não fica falando na tecla que o jogador tem que receber, que tá com o salário atrasado? Mas, o jogador tem que receber, rapaz. Claro que tem. E o clube que tá vendendo também. Mas Claro você, assim, tem, o Alisson é um baita no profissional. A melhor versão do Alisson foi com o Dorival no São Paulo. 23, ele jogou muita bola. Começou bem em 24 também, só que aí se machucou, teve toda aquela situação. Pô, é um cara que não está sendo utilizado, talvez da forma que a qualidade dele precisa ir no São Paulo, porque também chegou o Danielzinho, tem Pablo Maia, Marcos Antônio, que é um grande jogador. No Corinthians, na minha opinião, é uma boa contratação pro Corinthians e é uma boa pro Alisson do lado profissional dele. Mas aí o São Paulo de mãos beijadas, de bandeja, vai entregar aqui, o Alisson. Mas você acha que o Alisson vai chegar no Corinthians e vai ser titular? Vai. No lugar de quem? Ué, ele entra no lugar... O Martínez tá fora, ele entra... Ranieri e Martínez, o Ranieri Alisson E o Dorival, se ele for mesmo pro Corinthians, ele é titular, pode ter certeza. Renato, só uma coisa. Não sei se vocês interpretaram a entrevista do Crespo. Porque Vamos interpretar. O que ele quis dizer? Que quer dinheiro. Que o Alisson talvez não esteja mais tão interessado em permanecer no São Paulo. E deixou claro, aqueles que quiserem lutar pelo São Paulo, eu vou ficar, quero e tal. Aqueles que têm outros interesses, estão pensando diferente, podem ir embora, eu abro mão e tal. Então, essa é a questão. Talvez o Alisson esteja descontente. Sem receber. Talvez não, está, doutor. Não, mas talvez que eu não conversei com ele. Isso. Então, ele pode estar descontente. E aí, tendo o Dorival como seu pai aí como treinador, teria interesse em trabalhar com o Dorival. Se fosse o Palmeiras, ele teria interesse em trabalhar com o Dorival no Palmeiras. Então, esse é o ponto. Então, o Crespo está dizendo, fiquem aqueles que quiserem ficar. Agora, dar de graça não vai dar. Quer o Alisson? Paga pelo Alisson. O Everton Guimarães tem uma solução, é isso? Para resolver esse Pagar o imbróglio? jogador, pô. Qual é o papo, Everton? Tenho, Renata. Bom, a primeira coisa é que se o Dorival pegou o telefone, ligou pro Alisson e falou vem pro Corinthians, é porque já tem jogador no Corinthians sendo ameaçado. Porque se o Dorival ligou, não ligou para falar, bom, você está compondo elenco aí, vem compor elenco aqui no Corinthians, obviamente. Né? Então, se o Dorival ligou para ele, é porque deve ter garantido para ele que ele vai ser titular. Eu precisava muito de que Ronaldo e Cicinho dividissem a tela comigo, porque eu, governador do estado de Minas Gerais, o verdadeiro governador, tenho a solução para um problema que está aí no estado de São Paulo. E eu vou dar agora. Muita atenção, 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 atenção. Vamos fazer o seguinte. Ô Cício, manda o Alisson, libera o Alisson. Tá? Pode liberar. Rona. Só que é o seguinte, Cício, você libera o Alisson, mas manda a mala de boleto. Não, vai receber? Não vai. Vai receber, Rona? Não vai. Mas vai ter que trazer boleto? Mas Não. pelo menos... Traz o futebol, boleto não. Vai receber... Não. O Cício vai mandar o Alisson e a mala de boleto. Você não vai pagar, porque vocês não pagam Ele não recebia. Então tá ali, ó. Ele não recebia. Vai ter um feliz no meio de tudo isso. Vai ter um treinador feliz, porque vai ter o pupilo dele. Né? Os boletos não vai resolver nada, porque não vai pagar. Não Agora, vai chegar. Deixa eu contar uma coisa. Você falou, Cício, você falou que o São Paulo não deve ninguém. Você falou que o São Paulo não deve ninguém, mas pelo menos vai diminuir os boletos lá, né, Cício? Que time que ele tá pensando? Olha o de peroba nele. Agora, gente, não dá pra negar que a coisa tá quente, tá. Nem relacionado ele foi pro Clássico. Não, ou seja, ele foi afastado do Clássico. O interesse é dos dois times. Começo de temporada. Mas sabe o que é o pior de tudo? Você gostaria que o Alisson jogasse no Corinthians? Eu gostaria, mas ó, o pior de tudo é um cara intermediar essa conversa devendo pra todo mundo também. Porque o galoteiro não paga ninguém. Ele tá falando de mim do Cicinho. Como se o time time inteiro entrou na justiça, velho. E ele tá falando do nosso time. Você é um cara de pau, Everton, também. Olha o de peroba neles, negão. Ah, de pau, peroba neles. É isso.
isso? Pelo amor de Deus. E você também tem Capelani, você quer resolver também, esse imbróglio? Você que geralmente tem saídas, soluções muito boas. Cara, manda para Atlético Paranaense e a gente entrega qualquer outro de lá. Pode O fazer Luiz uma boa Gustavo troca. tá chegando. Olha, eu vou falar para você, velho. Diante da situação que o Atlético tá, o Luiz Gustavo é um bom reforço. Perdeu o clássico em E posso casa, falar, irmão. o Luiz Gustavo, inclusive, hoje, seria titular. Só não renovou o contrato com o São Paulo porque ele buzinou na diretoria. Fez algo correto. Teve corrones, coisa que muita gente não tem no São Paulo. O Rony tá no Titular na galo. zaga, titular na zaga. Titular, seria facilmente. É assim, Capelanes, desse jeito, um rápido e rasteiro. Cicinho, tá bom pra você? Não. Mandar o Alisson pro Atlético Paranaense, por exemplo? Não. Leva o Raul. Eu sou a favor da comissão técnica sentar com o Alisson, porque estão todos os times reforçando para que o ano é diferenciado na questão do calendário, para você ter peças de reposição. E aí você deixa um jogador da qualidade do Alisson La Plata, sair, Cicinho, La Plata. Não, que La Plata? La Plata joga lá na Arábia, lá, sei lá. A questão é você ter peça de reposição tá um campeonato longo. O Alisson é importante pro São Paulo. Estudiantes agora joga na Arábia, é isso? Não é Mas se ter tanta briga no Inter, também pode La jogar, Plata joga né? no Flamengo. Já passou pelo Grêmio, não foi tão legal, agora quem sabe vai ser feliz no Sul, né? YouTube! Vem! Bora lá falar da copinha, tô indo embora porque eu tô fora. Das 128 equipes que começaram a Copinha, 6 seguem sonhando com o título. O Grêmio chegou à semifinal ao fazer 3-0 no Ceará. Todos os gols no primeiro tempo. João Borne marcou aos 9 minutos. Fez outro aos 16, depois do rebote do goleiro. No último lance da etapa inicial, Felipe Magalhães marcou o terceiro. Por uma vaga na decisão, o tricolor gaúcho vai encarar agora o Cruzeiro, que ganhou pelo mesmo placar. O time celeste derrotou o Guanabara City. Depois do escanteio, Kaique Luiz inaugurou o marcador. No segundo tempo, Juan fez o segundo. Em velocidade, Fernando bateu na saída do goleiro para fechar a conta, 3-0. Outros 2 semifinalistas vão ser definidos ainda hoje. Às 18h30, o Palmeiras recebe o Ibrachina. Nas oitavas, o Alviverde passou pelo Ituano, 3-1. Saboia fez 1-0 para o time Alviverde de longe. Vitor Gabriel ampliou. Juliano marcou o terceiro aos 38 da etapa final. Matheus ainda diminuiu no finalzinho. O Ibrachina vai ser o adversário. O time da Moca eliminou o pentacampeão internacional, fazendo 2-1. Natan Yuri, 1-0. João Miranda ainda decretou a igualdade. Mas Luiz Fernando marcou o gol da vitória do Ibrachina para eliminar o Colorado. Na outra partida das quartas, o São Paulo joga ainda hoje contra o Botafogo às 9 da noite. As duas equipes precisaram dos pênaltis para avançar. O time carioca ficou no 0-0 com o IAC de Itaquaquecetuba. Nos pênaltis, vitória por 4-3, sem nenhum goleiro defendendo, só erro de batedores mesmo. O São Paulo saiu perdendo do Red Bull Bragantino com esse gol de Gabriel, mas empatou no segundo tempo com o Lucian. Nos pênaltis, o tricolor, que busca o segundo título consecutivo, ganhou por 5-3. O goleiro João Pedro brilhou com uma defesa. E Gustavo Santana fez o dele para manter o São Paulo 100% nas cobranças. O vencedor de São Paulo e Botafogo encara o vencedor de Palmeiras e Ibrachina por uma vaga nas semifinais. A grande decisão vai ser no próximo domingo, aniversário de São Paulo. Quem será que chega? Lindo esse sol, deu uma saudade das coisas. O que você vai pedir? Renata, por favor. Claro. Quero mostrar um lance aí, porque falaram aqui que ajudaram o Palmeiras na Copinha, que estão ajudando E aí o Palmeiras. você afirma que não ajudaram? Fazer. Mostra aí, produção. São Paulo e Bragantino aí. O pênalti que não deu. Olha lá, vamos dar uma olhada. Vamos ver. Olha só, gente! Isso, aí depois quer falar do Palmeiras e tava 1-0 pro Bragantino aí. Pô, olha aí. Quero ver o doutor falar agora, doutor. Olha lá. E aí, doutor? E aí, fez o quê? Foi pênalti, doutor? Se o Cicinho falou que foi falta do Bidon... Isso aí, Cicinho. E aí, doutor? Que é isso, gente? Vai ficar com a mãozinha aqui na frente agora, doutor? Eu vou dizer pra vocês, foi uma dividida. Cara, eu tô dividindo a perna do cara. Ei, eu quero ver.
que o Crespo não falou desse lance aí, Cicinho? Eu quero ver, Porque não é o Crespo o treinador da Copinha, rapaz. Você não falou do Abel, que o Abel tem que falar para ajudar ele lá no Palmeiras? Não falei do Abel, É o treinador do Palmeiras? Eu falei que o treinador, a atitude dele... O Edu Dracena reclamando de comparada com a do Abel. Aí o juiz deu pênalti. E quem é o treinador do São Paulo? O juiz deu pênalti. Não deu pênalti. Então o choro é livre. O juiz deu a falta do tá Bidon. O juiz deu a falta do Bidon na Alan Franca. Então o choro é livre. Vai dormir. Exatamente. E mudou o resultado do São Paulo e Corinthians. Nossa, mas então o Edu ficou marcado por esse lance. Não, mas se a bola realmente ultrapassou a linha ou não. Eu tô aqui, tá Ô, Ronaldo, eu tô surpreso assim com o lado consciente dos São Paulinos hoje. Isso daí foi muito pênalti. Vocês estão muito loucos. Garbi, vocês estão a sua opinião também. Foi pênalti, vocês estão muito loucos. Vem. Já Hernan Crespo, o Santos que empatou com o Guarani e agora Rona. Feio, hein? O programa tá muito louco hoje, viu, Renato? Hoje? É, hoje. Cici. Ai, você nunca. Ouvir o Crespo comentando a saída de Casares, pelo menos neste momento, o Conselho aprovou o impeachment. Ganhou a democracia. Simples como assim. São Paulo está unido, está forte. A ideia é estar todos alinhados. E como eu falei, ganhou a democracia. Agora é o momento de continuar assim, de construir, de estar alinhados, de estar unidos. Isso. Doutor, é a democracia que ganhou no São Paulo? Eu acho que é a verdade que ganhou, né? Os assuntos, as questões que foram colocadas, as notícias. Não é só ser verdade ou não, são os indícios e também a instabilidade política do clube. Quando você está numa instabilidade de crédito, você tem que aplicar alguma regra. E foi aplicada a regra e o impeachment foi aprovado por 188 votos, 80% do Conselho. Então, acho que a voz da democracia pode ser, mas antes de tudo a voz do São Paulino. O São Paulo, na minha opinião, não é muito um clube democrático, né? Porque são 200 e poucas pessoas que definem o clube inteiro há muito tempo e, na minha opinião, isso é um erro. Mas só um recado para o Massis que é um empresário de sucesso, um cara correto, tem que mudar muita coisa dentro de São Paulo, hein? Porque não adianta nada, sai o presidente, de forma necessária saiu, e aí continua toda essa bagunça que tá lá dentro, porque tá uma bagunça. Tem que mudar muita coisa na diretoria. Muitas pessoas que estão na diretoria precisam sair. O Massis sabe disso. Sim, é muito difícil que os sócios não aprovem essa decisão do Conselho. Sem sombra de dúvida, né? O primeiro passo já foi dado, né? Então, a alegria do São Paulino em ver as pessoas hoje, depois de todo esse caos, se preocupando com São Paulo, a questão dos votos aí, então enche o torcedor São Paulino de esperança para que esse cenário São Paulino mude, né? E a gente pare de passar essa vergonha. E vai ter estacionamento lá agora, porque o homem é dono do estacionamento. O São Paulo não tinha estacionamento, agora ele pode fazer. Quem sabe vai ser a primeira medida. Seguinte... Vocês falaram que o São Paulo lamenta muito, tomou um gol aos 44 do segundo tempo. E o Santos, que tomou o gol de empate do Guarani aos 51 do segundo tempo, hein, Edu? Que é isso. O Santos até não fez uma boa partida, mas estava vencendo. E um resultado que daria mais tranquilidade, porque agora é um clássico contra o Corinthians lá na Vila Belmiro, entendeu? Mas sabe quem vai ganhar? E o Gabigol, que eu falei aqui? Mas o Gabriel, ele sentiu um desconforto e realmente no jogo contra o Corinthians, no treinamento, e é normal isso aí. Ô, Campeões, é normal, é pré-temporada. Não é só o próximo jogo, ele tem que pensar em temporada. Mas o Voivoda não confirmou a presença dele no clássico. Agora, o Neymar joga quarta. Agora eu vou falar um negócio pra você. O São Brasão... O São Brasão tem que fazer uma estátua pra ele. Hoje, o jogador mais importante não é o Neymar, não. É o Brasão. E cadê o Neymar? Defendeu até pênalti do Mirandinha. O Neymar vai pro Clássico? Pergunta pro Polícia. Eu vou ligar pra ele. Liga pro Polícia que ele deve saber se ele vai ou não vai. Peraí. Mas você garante, você falou que o Corinthians ia amassar o São Paulo, não falou? Não amassou, bebida? O resultado final foi 1-1. E aí, vai amassar o Santos? Olha, eu vou ligar pra saber. Vai. Então liga pra quem? Pro Ulisses? Eu vou ligar pro Batman Ulisses Costa. Batman! Vai tomar um ataque lá na Vila Belmiro, você vai ver. Engoliu Manhattan. O Corinthians vai ver a cor da bola. O Corinthians vai ver a cor da bola na Vila Belmiro. Do Papai Smurf. E você sabia que a Vila é nossa casa agora também? Nós vamos pegar o Bahia lá agora. Antes da Supercopa, né? Porque vocês estão na Supercopa? Ah, não, né? Ela passear, vai tomar Aí nós vamos fazer mais um jogo na Vila
Agora, como é que eu vou colocar 50 mil torcedores na Ué, não tem estádio. Não tem estádio, né? Não tem estádio. Não pode jogar lá. O estádio é da Caixa. Não pode jogar lá porque vai ter jogo do São Paulo. Você tem que se informar. Você, como jornalista, você tem que se informar. Não tem estádio. A polícia militar não quer. Tem a semana inteira ainda, hein? Ó, o Fernando Fernandes tá chegando com os donos da bola. Aquele boa tarde especial pra todo mundo. Até amanhã. Valeu, Brasil. Beijo. Bora, Napolitano. Virou SAF da Caixa. Ó, Napolitano. Bora, Napolitano.